Glória a Deus, amados. Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A Eliana está em casa, Jefferson? Está acompanhando? Eliana, venha para a igreja, nós vamos orar com você também. Amém? Glória a Deus. O Fabrício, o Vida não veio hoje? Fabrício, venha na igreja também, amado, vamos estar juntos. Não se preocupa com o Remo, não, é isso mesmo. Isso acontece. Acho que foi isso. Acho que foi isso. O pessoal não quer estar com vergonha de mostrar a cara. Ai, poxa, estava indo tão bem, Zezinho. Se tinha que estragar, né? Aleluia, amados. Nós na luz da palavra de Deus, olhando tudo que tem acontecido, vendo esse cenário mundial e olhando para a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, sinais que precederiam a volta do Senhor, nós não podemos estar desapercebidos desses sinais, nós não podemos ignorá-los. Essas são essas coisas, né, rapaz? A gente não tem jeito. Tem horas que você não quer coçar a mão, coçar o rosto com a mão, mas uma hora ou outra você acaba tocando. Nós não podemos estar desapercebidos desses sinais, de tudo isso que nós temos visto. E parece, quando você olha para o livro de Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, havia uma preocupação, talvez, acho que é o capítulo 4, mais corretamente, ou é o 5 mesmo, que fala sobre a volta do Senhor. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja a não ficar desesperada ou simplesmente sentada em casa, ou até mesmo nesse nosso meio de adoração, esperando pela volta do Senhor. Muito pelo contrário, ele exorta a igreja a estar alerta, a estar atenta. Mas a vinda do Senhor, ela vai acontecer como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: virá como um ladrão. Virá como um ladrão. Virá numa hora que eu e você nós não sabemos, nós não temos como adivinhar, nós não temos como cronometrar, nós não temos como guardar numa agenda ou colocar aqui no alerta do celular, porque não se tem. Ele virá como está escrito, tem que ser dessa forma. Todavia nós temos os sinais que vão preceder essa volta. Os sinais, guerras, rumores de guerras, mas ele também fala que serão como naqueles dias de Noé, em que casava e dava-se em casamento. Então parece que vai ser um período, pelo que a palavra de Deus diz, aquilo que você está vivendo uma vida normal, cotidiana, quando o Senhor vier. Todavia a igreja precisa estar atenta, acordada, e ele fala isso claramente: nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós somos da luz. E nós precisamos ter essa iluminação, essa revelação, ter esse espírito atento para a volta do Senhor. Amém, amados? Por que nós estamos falando isso? Porque essa é a palavra profética para nós esse ano. Precisamos despertar, acordar, levantar, erguer-nos de onde nós estamos e continuar caminhando em direção ao propósito de Deus para nossas vidas. Aleluia! Você foi chamado com um propósito. Você não está aqui simplesmente para estar sentado nessa cadeira. Você não está aqui simplesmente para estar dirigindo o seu negócio, ganhando o seu pão diário. Devemos fazer tudo isso, estudando, trabalhando, casando, construindo nossa família, cuidando de nossa família, mas há um propósito maior. Tudo isso são propósitos de vida. Sem dúvida alguma, Deus nos deu. Mas eu e você precisamos estar atentos para o propósito
maior de tudo isso. Deus chamou você com um propósito e você precisa estar dentro do propósito de Deus. Você não pode colocá-lo de uma forma secundária, de uma forma terciária, ou até quarteária, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar. Deus, o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, tem que estar sempre em primeiro lugar. Amém? Aleluia? Porque isso vai guardar a mim e a você, vai nos guardar de cairmos no sono da indolência, de cairmos numa vida de cotidiano, de um espírito de cotidiano. E dessa forma, assim, sermos pegos de surpresa na volta do Senhor. Penso que no meu coração hoje é o que mais me preocupa. Eu estou em sintonia com o Espírito de Deus naquilo que está acontecendo. Eu estou apercebido, estou vendo, estou atento para os sinais, ou eu estou conduzindo a minha vida de qualquer forma. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios, a carta da igreja, a carta à igreja. Muitos dos estudiosos assim declaram, professores. 4:11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Diga comigo, serviço. Diga, desempenho do seu serviço. Há um serviço a ser realizado. Amém? Há uma obra a ser realizada. Glória a Deus. Para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, eu e você. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de nossas vidas, individualmente e coletivamente, como igreja, chegarmos à estatura do varão perfeito, chegarmos à estatura de Cristo, sermos encontrados em Cristo, sermos chamados iguais a Cristo. Temos as características, o perfume, o cheiro de Jesus em nossas vidas, individualmente, mas também como o corpo de Cristo. Aleluia! Essa é a beleza de Deus, e penso que eu falei isso domingo passado, esse Deus do universo, Deus de todas as nações da terra, Ele também é um Deus pessoal, um Deus que nos conhece intimamente. Mas Ele não nos deixa isolados, Ele nos coloca dentro de uma família, Ele nos coloca dentro do corpo de Cristo. E quando nós olhamos, Paulo, mais uma vez falando à igreja de Coríntios, ele diz que nós somos o corpo de Cristo, e cada parte necessária, o dedinho, o mindinho, o polegar, o indicador, a orelha, tudo necessário. E cada um no seu devido lugar. Nenhum pode desprezar o outro. Nenhum pode querer ser igual ou maior do que o outro. Cada um na sua área. Né? A famosa expressão alho, 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 cada um no seu cada um no seu propósito. Amém? Você precisa saber, Alexandre, que Deus chamou você com um propósito específico. Não queira o meu propósito de vida. Eu não quero o teu. Me ajude a alcançar o meu propósito de vida. Eu quero te ajudar a alcançar o teu. Porque Deus nos chamou com propósitos específicos e num propósito coletivo. Amém? Aleluia? Amém, Márcio? No nome de Jesus. Por que nós estamos falando isso? Porque como nós esperamos a volta do Senhor Jesus, nós não podemos ficar de braços cruzados, sentados num banco de um salão. Nós precisamos continuar trabalhando. Todo esse processo de pandemia, quando vai passar, se vai passar, mas não importa para nós. O que importa é saber que Jesus Cristo está voltando. E que na sua volta nós precisamos estar preparados e precisamos continuar aquilo que Ele nos deu. Ele nos chamou com um propósito específico e nós precisamos alcançar esse propósito específico. É isso que Efésios me fala. Com vista ao aperfeiçoamento, versículo 12, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Estamos trabalhando para a edificação do corpo de Cristo. E precisamos continuar trabalhando.
Você foi chamado com um dom. Você tem um ministério dentro da casa de Deus. E você precisa buscar esse ministério e executá-lo. João capítulo 15, o Senhor Jesus diz que Ele é a videira e nós todos somos os ramos. E aquele ramo que der fruto, o Pai, que é o jardineiro, aquele que cuida dessa videira, Ele limpa para que dê mais frutos. Ele limpa para que dê mais frutos. O crente não pode ser uma pessoa infrutífera. O crente não foi chamado para ser infrutífero. Nós fomos chamados a fim de darmos frutos, e não poucos, mas muitos frutos. Glória a Deus, muitos frutos. E nós não podemos tomar uma atitude de mediocridade em meio a tudo isso. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que me chamou muita atenção em relação a isso. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, eu não sei se você está com medo, desesperada com essa questão de pandemia, medo da morte, medo de adoecer e evitar e esconder de tudo isso, medo talvez da economia, medo dos rumores de guerra, de crise e tantas outras coisas que existem por aí. E isso, muitas vezes, se nós não estivermos na videira, ligados nela, isso, sem dúvida alguma, vai nos afetar. E vai fazer com que nós nos estagnemos. Isso vai nos levar a parar na nossa vida. E nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar, porque há um propósito, há um projeto. E o filme de Deus, ele está rolando, ele está acontecendo. E nós somos parte desse filme, porque nós somos o corpo de Cristo. João capítulo 21, versículos de 1 a 3. João capítulo 21, versículos de 1 a 3. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. É muito interessante quando nós olhamos para essa passagem, porque se você pegar o capítulo 20 é tremendo, porque ele fala de um acontecimento, de um impacto que os discípulos tiveram com Cristo ressurreto. Eles viram Jesus ressuscitado, eles tocaram nos dedos transpassados, colocaram a mão no seu lado, viram aquele que havia morrido de volta à vida. E aquilo foi algo divino, foi uma experiência tremenda. Estávamos louvando agora, eu estava pensando, que sonho, que desejo. Poxa, chegar naquele dia quando nós o veremos face a face, quando nós o veremos como Ele é, quando nós tocaremos no Verbo vivo, no Filho de Deus, no Autor da vida, como nós ansiamos por isso. E os discípulos os apóstolos tiveram essa experiência antes de nós. E no capítulo 20 você vê um mover, um momento tremendo na vida deles. Mas o capítulo 21, a Bíblia não diz porque, ela me relata esse acontecimento. Depois de eles terem visto tudo, depois deles terem experimentado tudo aquilo, olha só o que aqui diz o versículo 30 e 31 do capítulo 20 de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Acaba-se assim o capítulo 20. Mas o capítulo 21 começa como um cotidiano da vida.
para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nele tenhas vida. E aí o capítulo 21 começa. Depois disso, Jesus se manifesta mais uma vez aos seus discípulos. Glória a Deus por isso. Ele sempre se manifesta. Mas o processo da manifestação é muito interessante. Porque depois de tudo isso daqui, a Bíblia diz que Pedro, que parece que era o líder da gangue, da patota, né, da patotinha, parece que era o mais velho, era o apóstolo realmente que estava conduzindo aqueles ali. A Bíblia diz que ele está na praia e ele diz: eu vou pescar. Eu vou pescar. É natural isso? Eu pergunto a você que não estava ontem lá na chácara. Isso é algo natural? É ou não é, Zezinho? É. Ele não era pescador? Estava fazendo a profissão? É a mesma coisa do Jefferson chegar e dizer: eu vou fazer óculos. Está certo isso? Tá, ele trabalha com ótica. Não é? Eu vou voltar para o meu Uber. Né, Nilo? Nilo trabalha com Uber. Dá uma rodada, eu vou ver se eu faço alguma coisa no meio da noite aí. Vou lá no Mangueirão, pegar o pessoal do remo, saindo e vou fazer umas corridas. Era natural? Era. Mas a pergunta é, foi para isso que Cristo o havia chamado? Não. Como é que você sabe? É isso que nós precisamos entender. Em momentos da nossa vida, do nosso cotidiano, nós não podemos esquecer o nosso chamado. Nós não podemos perder de vista o nosso chamado. Amém? Muito bem, Zezinho. Mateus capítulo 4, versículo 18. De 18 a 22. Alguém leia, por favor, para nós. Mateus 4, de 18 a 22. Aleluia. Mateus capítulo 4 diz que Jesus passando ali por aquele mar, ele vê Pedro e seu irmão André e ele o chama. Ele lança o manto do ministério, resgata eles deste mundo tenebroso e ele diz: vinde, porque eu vos farei agora pescadores dentro da profissão deles. Eles eram pescadores. E Jesus dá um novo sentido à vida deles. Vocês não vão pescar mais peixes, mas vocês vão pescar homens. Agora, se você for para Lucas capítulo 5, que é o paralelo dessa passagem, nós vamos ter um entendimento melhor de todo esse cenário. Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante. Eu e você teremos uma compreensão melhor como aconteceu esse processo. E Lucas, o médico, detalhista, começa assim: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, Lucas 5, versículo 1, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, Jesus ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga comigo, toda a noite, nada apanhamos,
Amém? Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos pescadores do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E isso é muito bonito, porque eles experimentaram e tiveram uma experiência, um milagre na empresa deles. Aqui é uma empresa de pesca. Pedro e André, que eram irmãos, e os sócios, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Eles tinham uma empresa de pesca. E aquela empresa teve uma oportunidade, um boom de negócios. Trabalharam a noite inteira. Estava na maior crise, não pegaram nada. Chega Jesus e diz: lança a rede desse lado e você está feito. Acertar? É isso que o Jefferson precisa. Né? Jesus falava para ele: olha, vai vender óculos em tal lugar que tu vai ver. Direção de Deus tem que ser através dele, por meio dele. Mas quando isso aconteceu, primeira coisa, Pedro reconheceu quem ele era. Pedro teve um encontro com Jesus. Amém, Cristiano? Pedro teve um encontro com Jesus. Eu sou assim, sai de perto de mim. Jesus disse: não, eu vim para te salvar. Eu vim para te resgatar. Eu agora, a partir de hoje, você será pescador de homens. Você lembra do dia da sua salvação? Você lembra do dia em que Jesus encontrou a sua vida? Você se lembra? Ele te tirou do reino das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Te deu salvação e vida eterna. E Ele te deu um propósito de vida. Ele te deu o propósito de vida. Amém? Aconteceu com Pedro? Aconteceu comigo e com você também. Mas a vida, ela é esse processo todo. E muitas vezes nós, por diversos motivos, decepções, lutas, incredulidade, ataques, decepções, dificuldades, às vezes nós nos esquecemos disso. E nós retrocedemos. E foi o que Pedro fez. Jesus tinha chamado ele para ser o quê? Em João capítulo 21, o que é que ele está fazendo? Voltou o quê? Voltou à pesca. Era isso que Jesus havia chamado? Foi para isso? Jesus já não havia tirado de lá? Já não tinha mostrado para ele, Oswaldo, que ele poderia fazer tudo? Ele poderia dar a ele tudo o que ele precisava? Foi ou não foi verdade? Ele tinha trabalhado a noite inteira, não tinha dado certo. Ele chega, Jesus fala assim: olha, lança do lado, lança a tua rede de novo aí. Amém. Porque o Senhor falou, eu vou fazer. E ele foi abençoado. E aí Jesus dá a ele um propósito de vida. O propósito da vida dele: você vai ser testemunha minha, você vai ser um evangelista, você vai alcançar almas. Amém? Jesus chamou você para um propósito. Jesus te chamou para você servir, para você utilizar a sua vida como ministério a serviço do reino, a serviço do rei, pelo reino de Deus. Só que Pedro voltou, ou parece que ele estava voltando para a vida anterior, para a vida secular dele. O propósito não era ser, o problema não era ser um pescador. O problema é que Pedro, ele havia esquecido o propósito pelo qual ele havia sido chamado. E nós precisamos lembrar desse propósito. Aleluia.
Glória a Deus. Voltar atrás é mediocridade. Voltar a fazer aquilo que Deus, do lugar que Deus te tirou, é mediocridade. Deus te tirou da bebida. Você era um dono de bar. E você vendia cerveja. E aí você tomava todas. E você ficava pó. E Jesus vem e te liberta, tira dali. E te diz, a partir de hoje você não vai mais ficar embriagado com o vinho. Mas você vai ficar embriagado com o Espírito Santo. E aí de repente tu vai e diz, não, eu vou voltar, vou abrir meu bar de novo. Isso é mediocridade. E se você sabe que, acho que eu falei aqui no domingo passado, né? Mediocridade, você sabe o que é mediocridade? Hein? Você sabe o que é mediocridade, gente? É a média das coisas. Quantos gostavam de tirar 5 na prova, na escola? Levanta a mão aí, você que diz assim, olha, cara, 5 para mim é meu alvo na escola. Cada prova era 5. Era 5. Quantos levantavam? Aqui ninguém levantava? Vocês aqui, quando vocês iam fazer a prova, vocês só queriam tirar 10 ou vocês tinham até vontade de tirar 10, mas se eu chegar a 5, moleque... Quantos faziam isso? Por favor, eu queria que você levantasse sua mão, se essa era a sua vida. Fica com a mão levantada aí, amado. Por favor, meu irmão. Você é um medíocre. Seu medíocre. Seu medíocre. Porque você só queria a média. Quando você ia fazer a prova, você só queria tirar 10, irmão? Você estudava para tirar 10? E você tirava 10? Por isso que eu te amo, cara. Seu medíocre. Aí tinha que ser de Argentina isso daí, né, cara? 4 é 10. Olha a cabeça dos caras. É pior do que medíocre esse. É baixo da média, meu. Mas, amados, parece que na nossa vida nós queremos nos conformar com a média, com a mediocridade. E você não foi chamado para ser medíocre. Cristo não chamou você para ser medíocre. Ele chamou você para as coisas celestiais, para as coisas lá do alto, lá de cima, acima de toda e qualquer média da sua vida. Amém? Eu falei ontem que, para mim, uma vez eu fui fazer uma prova de matemática e eu tirei 5 na prova. Quando eu peguei essa prova e vi 5, rapaz, que alegria. 5, moleque, meu, 5, meu. Fui lá para casa, todo alegre, né, na rua, né? Eu estudava ali no Júlio Sherman, fui descendo ali pela Timbó, peguei a Antônio Verdonza, todo alegre, me jogando bola, eu batendo aí, tudo chutando lata, né? Que chute. Rapaz, Márcio, quando eu cheguei em casa, cara, eu cheguei para mamãe, tirei 5, cheio de orgulho, cara. Rapaz, ela pegou essa prova, esfregou na minha cara, meu. Mas ela esfregou na minha cara que ela tirou sangue, mano. Ela disse, eu não estou sofrendo, eu não estou trabalhando, limpando casa, varrendo, servindo os outros, me desgastando, me matando, para te dar a oportunidade de você estudar, para você ser um medíocre, para você tirar 5. Rapaz, aquilo foi uma verdade que marcou a minha vida. Eu estou me matando, eu estou me desgastando para te dar a oportunidade de você estudar, de você ser o melhor, ser excelente e não viver a vida que eu estou vivendo. Jesus Cristo morreu por você, por mim e por você. Ele se desgastou, ele se sacrificou para que você não fosse um medíocre, para que você cedesse e se tornasse excelente
neste mundo, no reino de Deus. Amém. Amém. Não seja um medíocre. Não se conforme com essa vida cristã que você tem levado. Ele chamou você com um propósito e você precisa exceder, ser excelente nesse propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Amém. Você precisa ser excelente. E parece que Pedro estava sendo medíocre aqui. Pedro estava sendo medíocre. E o pior não é isso. É que muitas vezes a minha mediocridade e a tua mediocridade, ela vai impactar alguém. João 21, versículo 3. Alguém leia por mim, por favor. Para nós. Queria que você ficasse de pé quando você fosse ler a palavra de Deus. Amém. Pedro chegou e disse: cara, eu vou pescar. E os outros? Tá aí, boa ideia. Vou contigo também. Eu vou nesse. O Maria vai com as outras. O crente chuchu, aonde ele cai, ele pega o gosto. Vamos lá, então aí mesmo. Jesus falou que ele ia para a cidade de Marta e Maria por causa de Lázaro. E alguém falou: ele vai morrer. E aí Tomé pulou, disse: vamos morrer junto com ele também. Não, vamos nesse barco, eu estou aí, conta comigo. A mediocridade de Pedro influenciou outros. E eu creio também que a tua excelência, a tua vida espiritual, a nossa fé, a nossa vida espiritual em excelência, pode impactar outros também. Assim como a mediocridade de um pode impactar várias pessoas, a excelência de um também pode impactar muitas outras. Você fazer tudo com um propósito para Deus e em Deus, em excelência, buscando o seu ministério, desenvolvendo o seu dom, servindo o corpo de Cristo, você vai ser um estímulo para muitos. Você vai estimular a outros que podem estar fracos na fé. Mas se você estiver fraco, quem vai fortalecer o fraco? Nós precisamos estar fortes, firmes, convictos de Deus para nossas vidas. Amém? Aleluia? E aí ele foi. E aí você vai lendo ali, versículo 4. Leia para mim, por favor. Mas, ao clarear da madrugada, 21:4, estava Jesus na praia. Glória a Deus. Ele sempre está conosco. Todavia os discípulos não. Isso é um problema, hein? Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Responderam-lhe: não. Então disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Eu acho isso muito bonito, Zezinho. Eu acho isso muito bonito. Porque João lembrou daquele episódio lá em Lucas capítulo 5, que eles haviam também trabalhado a noite inteirinha e não tinham pego nada. E aí Jesus deu uma direção para eles, e eles fizeram aquilo que Jesus havia falado, e aí eles tiveram uma grande pesca. E agora, mais uma vez, eu fico imaginando na cabeça de João, passando todo o filme, cara. Rapaz, igualzinho naquele dia. Não pegamos nada, passamos a noite inteira, estamos ralando na vida, a família está arrebentada, o negócio está desgraçado e nada dá certo. A vida espiritual lá embaixo, não consegue reconhecer o Senhor, mas Ele está lá perto de nós, pronto a nos dar direção, pronto a falar conosco, socorrinho. Faz assim, olha, joga aqui, lança lá. E aí João reconheceu, é o Senhor.
E aí, se você for continuar lendo, começa um diálogo muito bonito. E que eu queria chamar a tua atenção agora é depois desse diálogo que Jesus tem ali com os discípulos, nesse momento, ele tem um diálogo pessoal com Pedro. Versículo 15 do capítulo 21 de João. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Muitos historiadores e professores da palavra de Deus, eles dizem que isso é Jesus fazendo uma chamada, um alerta a Pedro, lembrando ele, trazendo ele à memória aquele momento em que ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas quando eu estava meditando essa palavra, Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo uma outra coisa. Foi mais ou menos assim, Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falando: sim, eu te amo, Senhor. E Jesus responde para ele: então o que tu está fazendo aqui? Por que você está voltando atrás? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então por que tu está voltando a pescar peixe? Foi para isso que eu te chamei? Pedro, tu me amas? E o que você está fazendo? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu fico imaginando o Senhor falando com ele: então o que tu está fazendo com o chamado que eu dei para a tua vida? Com um dom que eu te dei? Foi esse o propósito pelo qual eu te chamei? Para voltar a ser pescador de peixe? Eu já te tirei daí. Eu já te tirei desse mundo de pesca natural para te trazer para um mundo de pesca espiritual, algo divino para a tua vida. Amém? Amém, queridos? Você ama Jesus? Calma. Você ama Jesus? Então o que é que você está fazendo? Você ama Jesus? Cadê o teu dom? Qual é o teu ministério? Você ama Jesus? O que é que você está fazendo com Ele? Eu creio que você ama Cristo, eu não tenho dúvida alguma disso. Todos nós amamos o Senhor. Todos nós, eu não tenho sombra de dúvida nisso. Em meio às nossas lutas, dificuldades, glória a Deus, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. É por isso que Ele voltou lá e apareceu a Pedro. Que se ele fosse cabeça quente, já tinha deixado o Pedro. Não, esse cara não tem jeito. Já tirei ele, andou 3 anos comigo e agora faz essa besteira aí de voltar a pescar. Não, a Bíblia diz que ele foi lá, apareceu na praia, ministrou a eles novamente, serviu a eles. E aí, ele alerta, ele exorta Pedro mais uma vez: Pedro, tu me amas, eu te amo. E Pedro amava. Pedrão, não volta atrás não. Sai dessa mediocridade. Levanta. E faz aquilo pelo qual eu te chamei. Cumpra o propósito pelo qual tu foste chamado. Executa o teu ministério. Faz a obra que o Senhor entregou nas tuas mãos. Sabe o que é o interessante? Se você virar a página a página 1047 da sua Bíblia, e você for para a página 1050, você vai entrar no livro de Atos. E Pedro já está no novo mover da vida dele. Daquele momento de possível mediocridade, volta à mediocridade,
Pula-se para Atos dos Apóstolos, onde ele já está junto com os discípulos no cenáculo, orando continuamente. Pedro estava voltando para pescar, e aí em Atos ele já é aquilo pelo qual Jesus o havia chamado, o líder da igreja naquele momento ali, para conduzir os seus irmãos. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Amém? É muito bonito isso. E aí vem o Espírito Santo, desce, ele é separado como um apóstolo para a lei, para o povo judeu, e Paulo mais tarde para o povo gentil. Mas se Pedro tivesse voltado atrás, a ser apenas um pescador normal, talvez ele não estivesse aqui no livro de Atos. Talvez ele não tivesse aparecido no capítulo 1 de Atos. Aleluia. Amém. João 15, para nós terminarmos. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, Jesus diz, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora eu chamo a tua atenção para o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Diga comigo, eu glorifico a Deus pelos meus frutos. Eu glorifico a Deus. Diga comigo, eu glorifico a Deus através de uma vida frutífera. Eu sou reconhecido, diga, eu sou reconhecido. Eu me identifico, diga, eu me identifico como discípulo de Jesus quando eu frutifico. Amém? Os frutos, os nossos frutos, eles glorificam a Deus. E eles nos dizem quem nós somos. Se não houver fruto em você, se não houver fruto em mim, não há glória a Deus. Eu posso dizer, falar de Deus, louvar a Deus, levantar minhas mãos, cantar uma canção, mas se não houver frutos na minha vida, eu não glorifico a Deus. Muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. E sem fruto, que legal. Sem fruto, não há identidade em Jesus. Os teus frutos te dizem, dão a tua identidade em Jesus Cristo. De que você é o discípulo dele. Sem frutos não há identidade em Jesus. Amém? 2021 está começando. Vamos frutificar? Vamos nos engajar, nos envolver no nosso ministério, na Ribeirinha, no Ministério Infantil. Vamos desenvolver casais, jovens, homens, mulheres, Ministério Levítico, missões, louvor, adoração, estudos. Vamos fazer isso? Qual é o teu dom? Qual é o teu ministério? Eu sou pescador. Agora você não vai pescar mais peixe, você vai pescar almas. Dentro da sua área, dentro do seu
da sua profissão. Deus quer te usar. Ele tem uma pesca diferente para realizar através da sua vida. E ela não é natural. Amém, amados? Fique de pé comigo. Amém, Bruno? Homem de negócios. Restaurantes, Zezinho. Jefferson. Tudo na sua área. Não queira as áreas dos outros. Deus tem algo específico para você. Não se preocupe com o dos outros, preocupe-se com o seu. Alegre-se pelos outros. E se você precisar, peça ajuda aos outros para desenvolver o teu dom, para alcançar o teu dom, e assim você alcança o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Porque ele é individual. O que Deus tem para você é diferente do que Ele tem para mim. E eu não posso desejar o teu. Eu tenho que desejar aquilo que Deus tem para mim. E eu me alegro com aquilo que Deus tem para você quando você frutifica nele. Porque isso vai estimular a minha fé. Vendo Deus na sua vida me estimula. Lembre-se disso. Deus é glorificado através de uma vida frutífera. Os frutos que foram encontrados em nós. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos e começasse a conversar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedindo a Ele ajuda, agradecendo a Deus, agradecendo a Ele pela sua exortação às nossas vidas, agradecendo pelo nosso chamado. Um dia Ele nos chamou, um dia Ele nos tirou do tremedal de lama, um dia do mundo perdido, Ele nos trouxe para a salvação, para a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Ele apenas não simplesmente nos salvou, Ele também nos chamou e nos deu um propósito, nos deu um ministério. E nós precisamos glorificar ao Pai através desse propósito, desse ministério. Peça a Ele nessa manhã ajuda, me ajude a frutificar, me ajude a permanecer em Ti, me ajude a ser encontrado em Ti todos os dias. Peça a Ele, me ajude, eu quero dar frutos, muitos frutos, muitos frutos. Não é um, não é dois, eu quero dar muitos. Eu quero glorificar a Ti, Pai. Quero ser encontrado em Ti, Senhor Jesus, amado Jesus. Que a minha identidade seja encontrada no Senhor através dos frutos da minha vida. Peça isso a Ele. Pai, nós como comunidade Vinho Novo, nós nos achegamos ao Senhor nessa manhã para agradecer a Ti pela obra da salvação. Obrigado por aquele dia que o Senhor encontrou cada um de nós, Senhor, cada um de nós que estamos aqui. Obrigado por aquele encontro que nós tivemos contigo, encontro marcante, encontro milagroso, encontro divino, que deu sentido às nossas vidas, que abriu os nossos olhos, que tirou todo o peso e toda a carga do pecado e nos deu uma vida nova, uma vida com propósito em Cristo Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã como Tua igreja para pedir, ajude-nos. Tu és aquele que cuida da videira, limpa nossas vidas e ajude-nos a dar frutos, muitos frutos, que a minha vida seja encontrada pelo Senhor como um ramo frutífero, Senhor. Que a vida de cada irmão que está aqui neste lugar, Senhor, a vida de cada irmão, membro dessa igreja, seja encontrado, Senhor, como um ramo frutífero, um ramo cuidado pelo Senhor, um ramo no qual o Senhor limpa constantemente para que dê mais frutos, Senhor. Nesse dia, nesse ano, abençoa-nos com a unção frutífera, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a unção de uma vida de um propósito, Senhor, de um ministério, Senhor, singular, de um ministério que glorifica o Senhor e que nos dá identidade em Cristo Jesus, Senhor. Não queremos ser achados fora da videira, não queremos ser achados sem frutos, Senhor, não queremos ser cortados. Perdoa-nos a nossa mediocridade, perdoa-nos por aqueles momentos que nós pensamos em desistir,
pensamos em sentar e apenas nos tornar telespectadores, Senhor, do reino de Deus. Não, o Senhor nos chamou para mais. O Senhor nos chamou para as coisas excelentes, para as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. É lá, Senhor, que nós devemos estar. É lá que o Senhor já nos colocou. Ajude-nos a alcançar esse lugar, a viver essa realidade de que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E ser excelente em tudo que nós fizermos. Para a glória do Teu nome, Pai. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Em o nome de Jesus. Amém. Vida com propósito. Diga, vida com propósito. É uma vida frutífera. Muitos frutos. Em o nome de Jesus. Deus nos abençoe com um ano frutífero. Em o nome de Jesus.